passagem central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o que vai dizer a Bíblia? O que vocês responderiam? De Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre a presença manifesta de Deus. De Gênesis a Apocalipse, vai falar de um Deus criador. Um Deus criador que fez todas as coisas. Um Deus que lá em Gênesis criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Um Deus que deu ordem a todas as coisas e tudo foi criado. Um Deus que disse, haja luz e houve luz. Esse é o Deus criador, o Deus de Gênesis. Um Deus que plantou um jardim no Éden e colocou o homem e a mulher para morarem lá e para caminhar junto com eles. Em Gênesis 3, 8, o Senhor fala que o Senhor andava com eles no jardim. Vamos abrir em Gênesis 3? Mantenha a sua Bíblia aberta, porque como esse livro fala da presença de Deus de Gênesis e Apocalipse, hoje a gente vai andar de Gênesis e Apocalipse, amém? Então Gênesis 3, 8 vai dizer assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o Senhor andava com eles ali no jardim. E aí no decorrer de Gênesis 3 vai dizer que o pecado entra. E aí o Senhor fala para eles, criou eles, colocou eles no jardim, e o Senhor fala para eles, olha, não coma do fruto, porque certamente vocês morrerão. E o que acontece no decorrer de Gênesis 3 é que eles comem do fruto. Mas eles comem do fruto, mas o coração deles continua batendo. Então que morte seria essa? A morte de ser tirado da presença de Deus. Então morrer, essa morte que o Senhor fala é viver sem saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes a gente vive nisso, nessa situação de morte, sem saber o que o Senhor quer das nossas vidas. E em Gênesis 17... 17, 1 a 8. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus, o Deus da sua descendência. Então aqui, o pecado entra, o homem sai da presença de Deus, ele está morto, mas o Senhor continua a querer se relacionar com o homem. Então ele chama Abraão e fala: Abraão, o Senhor escolhe Abraão e fala: Abraão, vou fazer uma aliança com você. E eu quero continuar, através de Abraão, o Senhor continua o plano da manifestação da presença dele. Então ele abençoa Abraão. E o que é ser abençoado? Às vezes a gente acha que ser abençoado é ter um bom carro, ser abençoado é ter uma casa muito boa, ser abençoado é ir em lugares muito legais. Mas o Senhor abençoa Abraão e ele é fértil. A bênção que o Senhor dá sobre eles é que ele seria pai de muitos filhos. Aleluia! E ser abençoado é ter uma aliança com o Senhor. Ser abençoado é ter a presença de Deus na nossa vida. E em Gênesis 26, (26, 10). Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra no mesmo ano. Recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Aqui o Senhor abençoa Isaque. Isaque, filho de Abraão, o Senhor fez uma promessa a Abraão
e que falou que ele seria pai de muitas nações, mas a sua mulher Sara era estéril. A gente conhece a história. Só que aí o Senhor abençoa, eles têm o filho da promessa, que é Isaac. E aí o Senhor faz uma promessa a Isaac. E a promessa que o Senhor faz a Isaac é em minha presença. E em Gênesis 28, amém. Em Gênesis 28, 10, 15, o Deus da Bíblia... Amém, vamos ler. Eu tinha lido errado, gente. Amém. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Ará. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaac, a terra. Deus de Isaac. A terra em que agora você está deitado, eu a darei. Será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Eis que eu estou com você. Eis que estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que cumpra tudo aquilo que lhe prometi. Então, o Deus da Bíblia é um Deus, não é um Deus distante. Às vezes a gente tem uma crença teísta, né, que acredita que é um Deus criador, que fez todas as coisas, mas que a gente é responsável pelas nossas atitudes. E que Deus está lá no seu trono, e a gente está aqui, e a gente é responsável por tudo isso. Mas o Deus da Bíblia que fala aqui é um Deus presente, é um Deus que está conosco. É um Deus que fez a promessa para Isaac e falou: eis que estarei com você todos os dias. E ser verdadeiramente abençoado é ter a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Eu estarei com você. A presença de Deus mora com você? Não importa onde você mora, não importa se você mora numa mansão, se você mora numa tenda no meio do deserto. A pergunta que devemos fazer é: a presença de Deus está conosco? Em Gênesis 32, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou irado, e o homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir sem você me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu aquele lugar de nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia. Aqui relata o encontro que Jacó teve com o Senhor. Mas para que esse encontro acontecesse, ele precisou fazer o quê? Ele precisou mandar a mulher na frente, as 2 mulheres. Precisou mandar as 2 servas na frente. Precisou mandar tudo que ele tinha, os 11 filhos, para ele ter um momento de solitude com o Senhor. Então hoje o Senhor nos convida a ter um momento de solitude com Ele. A entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta e falar com o Senhor, porque ali o Senhor nos vê, ali o Senhor vê no nosso coração. Por isso que Jacó tem momentos de solitude com o Senhor. Porque ali ele vai tratar de algumas questões, e essa luta que ele fala não é uma luta física, saiu um tapa na cara, mas é uma luta aqui dentro, foi um confronto aqui dentro. Porque ele começou a fazer várias perguntas para o Senhor. Eu acredito, né, que ele deve ter feito algumas perguntas como: por que o meu pai me rejeitava? Por que eu era mimado pela minha mãe? Por que eu sofri tudo isso que eu tinha que sofrer? A gente conhece a história de Jacó. Então o Senhor nos convida a ter esse momento de solitude com Ele.
no nosso dia a dia. E esse momento, esse confronto que nós temos com o Senhor, precisamos fazer algumas perguntas, porque ali o Senhor vai nos responder e seremos transformados. E Jacó, ele sai ferido. A palavra de Deus diz que ele sai manco da coxa. E eu entendo que quando nós nos encontramos com a presença do Senhor, algo acontece. Nós não somos mais parecidos. Nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Nós não somos mais quem nós somos. Quem nós éramos. Deus. E em Êxodo, precisa abrir não. Mas em Êxodo vai dizer que, a gente está andando para a Bíblia, tá, gente? Em Êxodo, acontece que o povo, a família de Jacó, né, depois de tudo isso, o povo, a família deles cresce muito, eles estão no Egito, cresce muito, e eles crescem por causa da promessa que o Senhor fez a Abraão, que ele seria, vai de muitas nações e tal, a gente conhece. E aí eles crescem muito, e são cerca de 2 milhões de pessoas lá no Egito, e aí Faraó começa a ficar com medo. Opa, esse povo aqui está crescendo, vou ter que fazer um negócio. Aí ele escraviza o povo. E o Senhor, depois deles muito sofrerem ali, o Senhor decide resgatá-los, né? E aí o que acontece? O Senhor usa Moisés como libertador do povo para resgatar. E aí o Senhor tinha um objetivo usando Moisés como resgatador do povo. Ele queria levar o povo para o deserto. Porque lá no deserto, o Senhor queria que eles construíssem uma tenda, um tabernáculo. Porque ele queria se mudar para dentro do povo, para no meio do povo, ele morar dentro da tenda. Então imagina, o próprio Deus, o Criador, que fez todas as coisas, ele ainda continua com seu plano de manifestação da sua presença, querendo morar no meio do povo. E em Êxodo 25, do 8 ao 9, eles constroem a arca do Senhor, a arca é construída, e quando eles terminam de construir, Deus se muda para o meio do povo. Deus se muda para a tenda da arca, o próprio Deus. E Deus veio passar a habitar no meio do deserto. Aleluia. Em Êxodo 40, Deus começa a habitar em uma tenda. Aí a gente vai para Levítico e Números. E em Levítico e Números é a parte que a gente sempre, pula, que estraga a nossa coisa. Que a gente, mas sabe o que significa os livros de Levítico e Números? São livros que o Senhor está dizendo pra gente. Está ensinando para eles. Deixa eu te dizer como é ter o próprio Deus como vizinho. Então, o livro de Levítico e Números é Deus dizendo para o povo como é ter o Senhor como vizinho. Imagina só, você acordar, se levantar, sair da sua tenda, quando você olha lá, a tenda de Deus, é seu vizinho, cara. Em Deuteronômio, Deus começa a falar das leis, que ele continua a falar das leis, mas agora de uma forma diferente, porque agora o povo ia sair do deserto, ia para um lugar que o Senhor ia colocar eles, que seria Jerusalém, e agora seriam leis de como eles deveriam se portar num lugar fixo, que seria Jerusalém. E aí em Josué 1, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra do Eteu e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. A gente lê isso aqui e fala, esse cara, Josué, era um cara bravo. Porque o Senhor falou para ele, ninguém poderá resistir a você. Imagina, tudo acontecer, ninguém poderá resistir a você. Mas por quê? Porque ele tinha uma promessa, que o Senhor estaria com ele. Não é um sentimento, mas é uma promessa. Uma promessa que o Senhor estaria com ele. Não é o que sentimos, não é, não sei. Não, é uma promessa. É a palavra do Senhor te dizendo, eu estarei com você todos os dias. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai relatar homens e mulheres que carregavam a presença de Deus.
E o Senhor diz para ele, seja forte e corajoso para Josué. E ser forte e corajoso é resultado de crer em Deus. É resultado de uma verdade. Deus conosco. Aleluia. E aí eles entram na terra e conquistam. E Deus estava com eles. E aí passa um tempo, a gente conhece a história, eles continuam adorando a Deus, mas depois pecam. E aí vive nesse desenrolar todo. E aí entra juízes. O Senhor começa a levantar juízes que serão pessoas que ia lembrar o povo de trazer a presença de volta. Então o Senhor começa a levantar juízes para trazer o povo de volta para a presença. E a presença de Deus vinha sobre no livro de Juízes vai dizer assim, a presença de Deus vinha sobre fulano. E ela lembrava da presença de Deus para que o povo voltasse de volta. E Deus levanta vários juízes, a gente conhece Débora, Sansão, Gideão, vários juízes que o Senhor levantou. E aí em Samuel, a história de Samuel é muito, muito bonita. A mãe dele era estéril, Ana, e ela vai ao templo, lugar da presença de Deus, para clamar e interceder por um filho, porque ela não poderia ter filho. E aí o profeta, o sacerdote profetiza, e ela gera Samuel e dedica ele ao Senhor. E aí depois Samuel, ele cresce, vai para o templo, e Samuel dormia na tenda, em frente a... Samuel dormia na porta do lugar santíssimo. E ele era responsável por manter o fogo aceso durante a madrugada. E ao final da vida de Samuel, o povo começa a pedir um rei. Queremos um rei, queremos um rei. E Saul é escolhido como rei. E a gente conhece a história de Saul, ele vai muito bem, ele leva a presença do Senhor. Mas depois de um tempo, ele deixa aqui em seu coração, entre o egoísmo, entre coisas que não vêm de Deus. E aí a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus deixa Saul e se move para outra pessoa. E essa outra pessoa é Davi. E Davi é ungido a rei. Aleluia. O Senhor diz a Samuel, Samuel, vai à casa de Jessé, porque lá eu vou ungir um rei. E aí a gente conhece toda a história, Davi é ungido a rei. E a primeira coisa que Davi faz é pedir para trazer a presença de Deus. Para buscar a presença de Deus. E aqui nessa parte que a gente leu, em 2 Samuel 6, vai relatar que eles foram buscar a presença do Senhor. Porque nesse ato de Davi trazer a presença de Deus, eu acredito que ele esteja falando assim, ei, eu não vou governar sozinho esse povo. Eu não vou liderar sozinho esse povo, mas Deus vai governar esse povo. E se a gente tomasse hoje a atitude de falar, ei, eu não vou liderar essa empresa, mas o Senhor que vai liderar essa empresa. Ei, eu não vou criar os meus filhos da forma que eu quero, mas vai ser o Senhor que vai criar os meus filhos. Eu só vou auxiliar. E aí em 2 Samuel, eles vão buscar a presença de Deus numa carroça, diz que é uma carroça nova, como se fosse hoje uns carros muito, umas Mercedes, uma BMW. E aí eles vão buscar a presença do Senhor. E aí... Uzá estende a mão para segurar a presença de Deus, para segurar a arca, e ele morre ali mesmo. E Davi começa a ficar muito, muito nervoso e tal, e aí manda a presença de Deus para a casa de Obed-Edom. E a presença de Deus vai para a casa de Obed-Edom, e eles permanecem ali a presença de Deus permanece ali durante 3 meses, e a palavra de Deus diz que a casa dele foi próspera, que o Senhor abençoou. E foi tanta prosperidade que chegou aos ouvidos de Davi e falaram assim, Davi, a casa de Obed-Edom está prosperando muito. Aí Davi fala, então manda trazer de volta a presença do Senhor. E eu acredito que quando a presença do Senhor entrou na casa de Obed-Edom, ele teve uma reunião com a sua família e disse, filhos, esposa, vocês viram o que aconteceu. Uzá estendeu a mão e ele foi morto ali. Agora, a presença de Deus vai estar aqui dentro de casa. A forma que eu falava com vocês não vai ter que mudar. Como eu andava, vai ter que mudar, porque agora a presença de Deus está dentro de casa. Aleluia. E como seria se nós tivéssemos essa consciência de que a presença de Deus está na nossa casa? Será que falaríamos com os nossos filhos da mesma forma? Será que trataríamos os nossos pais da mesma forma, pensando que a presença de Deus agora está dentro de casa? E agora não é mais o que pode ou não pode diante de Deus.
Agora não é mais isso pode, pastor, isso pode, fazer isso, aquilo pode, isso aqui é pecado ou não. O que pode ou não pode diante da presença de Deus? E em 2 Samuel 11, vai relatar o adultério, a traição de Davi, né? Então Davi enviou mensageiros, versículo 6. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o Eteu. E Joabe mandou Urias e Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele o presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem, por que não vai para casa? Urias respondeu: a arca Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei, que não faria tal coisa. A gente conhece a história, Davi comete o adultério e aí ele usa a estratégia, né, de mandar Urias para casa para falar que o filho é de Urias, que não foi ele e tal. E o que me chama a atenção é a posição de Urias. Urias, ele fala assim: Senhor, Davi fala para Urias para ele ir para casa para descansar. E Urias volta e fala: como poderei eu ir para casa descansar, sendo que a presença de Deus está lá no meio da tenda no deserto? Então a queda de Davi não foi quando ele enviou a arca de Deus para o deserto, foi quando ele permaneceu no palácio, longe da presença de Deus. E aí a gente vai para o livro dos profetas, e o livro dos profetas é um relato de homens e mulheres que foram transformados quando tiveram um encontro com a presença de Deus. Os livros dos profetas são todos eles dizendo para o povo voltarem à presença de Deus. Aleluia. E aí a gente chega no Natal, em João 4, que vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O nome dele era Emanuel. O nome dele é Emanuel. Um Deus que veio estar presente entre nós. Jesus é Deus. E ele veio ensinar-nos a sermos gente, a sermos seres humanos. Ele nos ensina a mansidão, o domínio próprio. O Senhor veio. Imagina a humilhação que é o Natal. O próprio Deus sair do seu trono e vir em forma de carne, de homem, ser gerado por uma mulher. Ele tem os seus primeiros passos, se machucar, sentir dor. O próprio Jesus veio. E o Senhor passa os 30 anos e aí o Senhor, nos últimos 3 anos, ele começa a exercer seu ministério. E no final disso tudo, ele tem uma missão, que é perdoar os nossos pecados. Ele vai para a cruz assumir uma culpa que era nossa. Ele, o sacrifício perfeito, o Cordeiro Imaculado, assume uma culpa que era nossa, os nossos pecados. E aí o Senhor Jesus vira para os discípulos e fala: eu vou ter que ir embora, podem ir. Imagina o desespero dos discípulos. Os discípulos largaram tudo, largaram a família, largaram a empresa de pesca para seguir a Jesus, e agora ele fala que vai embora, e para onde que ele vai, eles não podem ir. Imagina o desespero deles. E o Senhor disse assim: é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E quem é ele que é melhor do que Emanuel? Quem é ele que é melhor do que a presença de Jesus andando conosco? É o Espírito Santo de Deus em nós. Glória a Deus. E isso é o que estamos vivendo hoje, ele em nós. E se a gente parasse de orar por um Deus distante: Senhor, meu Deus, ouve minha oração, e começasse a entender que o Espírito Santo de Deus está em nós. E o Espírito Santo de Deus foi nos dado para vivermos todos os dias como a habitação de Deus. Em Apocalipse 21, 8, é como essa história termina.
21, 1 a 8. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão... Não, 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E como essa história termina? Próprio Deus mudando de endereço, pegando suas malas e vindo habitar dentro de nós. E quando dizemos Maranata, estamos dizendo: Senhor, venha habitar em plenitude dentro de nós. Venha enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia! E qual é o propósito da existência do homem? O propósito da nossa existência, para que fomos criados. Fomos para glorificar o Senhor através da satisfação nele. E em 2 Coríntios 3, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança e não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Aleluia! Agora este Senhor é o Espírito. Agora este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Então, aqui fala que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus, o véu que estava sobre o nosso rosto é tirado. E o véu que nos impedia de ver a Deus, ele é tirado, ele é lançado fora. As escamas dos nossos olhos que impedia de ver o Senhor, ele é tirado. E agora conseguimos contemplar quem ele é. E quando eu contemplo quem ele é, eu sou transformado. À medida que eu contemplo quem é o Senhor, eu sou transformado. E o caminho da verdadeira transformação é conhecer ao Senhor, contemplar Ele e ser fascinado por quem Ele é. Assim como Maria, em Lucas 10, que já está acabando. Em Lucas 10, Glória a Deus. Estou achando que vocês estão quietos, gente. Aleluia. Lucas 10, 38. Quando eles seguiam viagem, 10:38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. A certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirado. Aleluia! Para a gente entender essa passagem, havia um costume cultural judaico daquela época, de quando eles recebiam hóspedes, eles tinham que primeiro lavar os pés de quem chegava e dar-lhe de comer. Então eu acredito que Marta já tinha lavado os pés ali de Jesus, né, que é o
o ilustre amigo de seu irmão Lázaro e ia só cometer, né, com 12 discípulos. Então eu acredito que ela tinha lavado os pés deles ali e agora estava preparando o alimento. Mas Maria, ela quebra alguns paradigmas aqui. Ela começa, a palavra do Senhor diz que ela se assenta para ouvir o Rabi. E naquela época não era permitido uma mulher se assentar no meio dos homens e ouvir um Rabi falando. Então Marta aqui, ela quebra paradigmas. Maria quebra paradigmas. E Marta apenas seguia o que foi lhe ensinado. Ela não estava fazendo nada de errado. Ela apenas estava seguindo o que foi ensinado a ela há muito tempo. Então, ela vira para o Senhor e fala: tu não se importas que a minha irmã Maria está aí, sentada, sem fazer nada? E eu estou aqui trabalhando para o Senhor. Eu vou na sua casa terça, quinta e domingo. Eu sirvo meus filhos. Eu vivo para eles. Eu vou na tua casa todos os dias. Eu leio a tua palavra. Tu não se importas, Senhor? Aí o Senhor fala bem assim: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E quando o Senhor chama Marta, Marta 2 vezes, quando o Senhor chama 2 vezes alguém pelo nome, como Samuel, Samuel, Ele está chamando para uma intimidade, um relacionamento íntimo com Ele e mais profundo. Aleluia. Então Ele chama Marta, Marta. Ele chama ela para intimidade. Maria escolheu a boa parte. Como a Jéssica pregou, ministrou a última vez aqui, o Senhor quer que a gente seja como assim, ó. E às vezes a gente está fazendo várias coisas e corre para lá e corre para cá, e o Senhor fala: Maria escolheu a boa parte. Ela está aqui, ó, sentadinha e ouvindo do Senhor. Porque quando estamos aqui sentados, ouvindo do Senhor, ouvindo a vontade dEle, quando o véu dos nossos olhos é tirado, quando conseguimos contemplar o Senhor, como estamos com Maria, contemplando o Senhor ilumina os olhos do nosso coração. Aleluia. Aleluia. Isaías 55. Aleluia. Quem achar pode ler. Isaías 55. Do 1 ao 9. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Até qual versículo? 9. Do 1 ao 9. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é o pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, por príncipes e mandador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Então a gente entende que a única forma de acessar a Deus é tirando os olhos de nós mesmos, tirando os olhos daquilo que estamos vivendo, tirando os olhos das nossas limitações e focarmos os nossos olhos no Senhor. Voltar a nossa mente e o nosso coração para o Senhor. Porque assim os olhos dos nossos corações serão iluminados. Em Atos 20, 24 vai dizer assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A Bíblia é o resultado de um registro de homens e mulheres que gastaram a vida na presença de Deus.
com o objetivo de ver o Senhor e acessar a sua presença, acessar a revelação da sua obra. Em Hebreus 12, quem achar pode ler, 12, 2, 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que não nos cansamos de buscar a presença de Deus. Aleluia. Amém. Em 1 Coríntios 10, 31, vai dizer, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. E hoje o Senhor nos convida a trazer a presença dEle, a gente ter consciência de que o Senhor mora dentro de nós. E que os nossos dias, os dias que são ordinários, né, sejam na presença do Senhor. Que é comemos ou bebemos, que a gente possa fazer tudo para a glória do Senhor. Amém. Aonde colocarmos os nossos pés, que haja luz, porque o Senhor é a luz. Aleluia. Aonde nós formos, vai haver paz, porque o Senhor é a paz. Glória a Deus. Aleluia. E quando o Pai Celeste se encontra com seus filhos, Ele nos recompensa. E que recompensa é essa? É com a revelação de tal maneira que os olhos do nosso coração são iluminados. E a glória do Senhor preenche você. Como uma pessoa que passa perfume e ela fica bastante cheirosa e a gente acaba abraçando ela e a gente sai com aquele cheiro. O Senhor quer isso de nós. Aleluia. Que Glória a nos Deus. envolvemos com Ele todos os dias. É verdade. Às vezes, Caone, minha rotina é corrida, eu acordo cedo e aí tomo café da manhã, vou pro trabalho, depois vou estudar e tem isso, tem aquilo. E quando eu volto é a mesma coisa e não tem tempo. Mas o Senhor nos convida, que a comemos ou bebemos, fazei para a glória do Senhor. Glória a Que as Deus. nossas vidas sejam dedicadas ao Senhor. Não que, Senhor, me abençoa na faculdade que eu quero fazer, Senhor, me abençoa nisso que eu quero fazer. Não, Senhor, o que tu queres para mim? Porque o Senhor é aquele que esquadrilha o nosso coração desde o nascimento. É verdade. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, a gente tem que estar debaixo do mover do Senhor. Não é trazer o Senhor para o que a gente quer, mas a gente está inserido naquilo que Ele está fazendo, ó, desde os tempos antigos. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, aonde o Senhor quer colocar os seus pés hoje? Senhor, quem são as pessoas que precisam ser amadas hoje? É, Jesus. Quem que o Senhor quer que eu sirva hoje? Porque tudo que nós formos fazer, tem que fazer para a glória do Senhor. É verdade. E vamos dizer igual Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo é para a glória do Filho de Deus. Glória a Deus. Então deixe que a glória do Senhor te envolva. Que possamos ser como Maria, que apenas esteve ali aos pés do Senhor e ouviu aquilo que Ele estava falando e contemplando a sua face. É Deus. E nesse momento que a gente contempla a face do Senhor, somos fascinados por quem Ele é. Somos fascinados pela presença do Senhor. Somos fascinados pela santidade do Senhor. Glória a E Deus. somos transformados e não somos mais os mesmos. Quando o Senhor nos encontra, não somos mais os mesmos. Quando o Senhor nos encontra, somos diferentes. E aquilo que era machucava a gente, agora traz cura para outras pessoas. Aquilo que um dia nos feriu, agora cura outras pessoas. E o Senhor, Ele, depois que recebeu o seu corpo glorificado, Ele ainda carregou as marcas nas suas mãos. Ele ainda carregou as feridas. Jacó carregou as feridas. Ele ficou manco de uma coisa. Porque tudo foi para glorificar o nome do Senhor. Paulo tinha um espinho na carne para lembrar da glória do Senhor, para lembrar daquilo que o Senhor fez na vida dele. Que possamos entregar as nossas vidas todos os dias ao Senhor. E Senhor, é difícil, cara. Às vezes tem uma pessoa que me irrita no trabalho. Às vezes tem fulano que faz isso comigo. Difícil amar essa pessoa. Mas Senhor, a sua palavra fala isso, né? Então me ensina a ser mansa. É Deus. Me ensina a ser humilde. Glória a Deus. Me ensina a ser amável como o Senhor é. E que sejamos cada dia parecidos com o Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar.